Ok. É, então hoje, bom dia a todos. Então hoje iniciamos mais um estudo, um estudo que eu considero assim bem importante, porque a presença, né, o silêncio é essencial nesse caminho de entrega que a gente estava estudando aqui no outro livro. Então a ideia é inspirar um pouco a gente a fazer mais silêncio, a prestar atenção nas escolhas, né, que a gente faz todos os dias da nossa vida. Então é isso, assim, acho que eu não queria falar muito hoje, agora no início, queria já soltar o áudio para a gente começar a escutar, e aí eu vou falando conforme os encontros vão acontecendo, para a gente poder integrar, entender tudo aquilo que a gente vai aprender aqui dentro desse estudo. Esses estudos de livro aqui, eles servem como um apoio ao seu estudo pessoal, uma forma de a gente estar junto também, começar a semana já com um conteúdo que eleve, né? Um conteúdo que traga consciência para o nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Desejo a todos vocês aí um ótimo estudo, todos nós, né? E que possamos aprender alguma coisa disso que vai vir. Então vamos lá, Fê. Sextante Áudio apresenta O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, traduzido por Iva Sofia Gonçalves Lima, narrado por Sidney Ferreira. Introdução. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Eckhart Tolle. A origem deste livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele. Mas para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela, com certeza, foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvia as palavras "não resista", como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti, soube que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave
que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Durante os 5 meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo de que necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendia exatamente o que. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como um vazio, e a permanecer plenamente consciente, assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nem uma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque, num estado de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes ele fica na retaguarda como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: "Quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir?" Eu respondia: "Você já tem, mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho." Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem nas mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual. A verdade está dentro de você. Este livro representa a essência do meu trabalho com pequenos grupos na Europa e nos Estados Unidos durante os últimos 10 anos. Com profundo amor e admiração, gostaria de agradecer a essas pessoas excepcionais pela coragem e força de vontade que tiveram para abraçar uma mudança interior. Este livro não existiria sem elas. Embora ainda sejam minoria, esses pioneiros espirituais estão chegando a um ponto onde serão capazes de romper os padrões de consciência coletiva herdados dos nossos antepassados, responsáveis pela escravidão da humanidade por séculos. Acredito que este livro chegará às mãos das pessoas que estão prontas para uma transformação interior radical e que atuará como um catalisador dessa mudança. Espero também que ele alcance muitas outras pessoas que achem o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Talvez, mais tarde, a semente plantada com esta leitura se junte à semente da iluminação que cada ser humano traz dentro de si e acabe germinando e florescendo dentro delas. Este audiolivro tem o formato de perguntas e respostas porque se originou de questões formuladas pelas pessoas que participaram de meus seminários, grupos de meditação e de sessões particulares de aconselhamento. Como aprendi muito nos encontros, achei que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa troca de ideias. Por isso, resolvi transcrever algumas perguntas e respostas quase que textualmente. Também combinei certas questões mais frequentes em uma só e extraí a essência de respostas diferentes para formar uma resposta genérica. Algumas vezes, enquanto escrevia, deparei com uma ou outra questão inteiramente nova, muito mais profunda ou esclarecedora do que as discutidas anteriormente.
Outras questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante no futuro. Ela está disponível agora, não importa quem você seja ou onde quer que esteja. Cada palavra deste audiolivro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência à medida que avançar na audição. Meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Talvez, até que você seja capaz de vivenciar o que estou falando, algumas passagens pareçam repetitivas, mas, assim que conseguir, perceberá a grande carga de poder espiritual contida neste audiolivro. O símbolo de pausa depois de certas passagens é uma sugestão para que você possa parar de ouvir por uns instantes, relaxar e vivenciar a verdade do que foi dito. O significado de certas palavras, como ser ou presença, pode não ser claro à primeira vista, mas continue ouvindo, porque essas questões serão respondidas mais adiante, ou então vão se tornar irrelevantes à medida que você se aprofundar nos ensinamentos e dentro de você mesmo. A mente quer sempre rotular e comparar, mas este audiolivro trará mais benefícios se você não se apegar às palavras. Se for comparar a terminologia que eu uso com a de outros textos espirituais, você pode se confundir, porque emprego palavras como mente, felicidade e consciência em acepções diferentes das usuais. Não escute apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Só o que posso fazer é chamar sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova, é então ativada dentro de cada célula do seu corpo. Este audiolivro pode ser visto como uma reafirmação, em nossos tempos, de um ensinamento espiritual atemporal, a essência de todas as religiões. Essa essência não vem de fontes exteriores, mas sim da verdadeira fonte interior. Por isso não contém teoria nem especulação. Como estou me baseando nessa experiência interior, vez por outra sou muito incisivo porque quero atravessar as densas camadas de resistência mental e alcançar aquele lugar no seu interior que você já conhece, como eu conheço, e onde se pode reconhecer a verdade ao escutá-la. Surge então um sentimento de exaltação e de intensa vivacidade, quando algo dentro de você diz: eu sei que isso é verdade. Capítulo 1. Você não é a sua mente. O maior obstáculo para a iluminação. Pergunta: iluminação, o que é isso? Resposta: por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui, não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado. Mas eu não sou um mendigo.
Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam, do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito, e esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença, ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios, pelo menos não nesta vida. Pergunta: você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Resposta: ser é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure aprendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. Pergunta: quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? Resposta: a palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso, ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito.
Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Pergunta: qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Resposta: identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então, consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. Um instrumento se apossou de você. Pergunta: não concordo muito com isso. A verdade é que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. Resposta: só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunto então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Pergunta: a ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Resposta: então é porque a mente está usando você.
Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Ótimo. Muito sintonizado com o workshop da prosperidade, né? Que a gente fez esse fim de semana, quem tava. Muito sintonizado mesmo. É, Então, assim, eu gostaria de sugerir um complemento para esse nosso estudo aqui desse livro, que é, enquanto você estiver estudando ele, você se proporcionar 30 minutos de silêncio por dia. Mesmo sábado, mesmo domingo, mesmo feriado, todo dia você fazer esse tempo de silêncio. Eu estou sugerindo 30, mas se você também não está acostumado e acha que talvez menos possa te ajudar, que você faça um período de silêncio todos os dias aí na sua casa, seja na hora de acordar, às vezes você pode até dividir esse período um pouco depois de acordar e um pouco antes de dormir, né, para abrir e fechar o seu dia, igual a gente faz aqui com os encontros. Mas eu percebo que esse estudo de ficar com você também junto com o livro, junto com o conteúdo, pode trazer uma coisa boa para você, sabe? Porque a desidentificação da mente, igual ele está dizendo para nós aqui, ensinando, ela ocorre também a partir do nosso exercício, né? De a gente desenvolver essa parte observadora. E essa parte observadora, ela se desenvolve com a prática do cultivo do silêncio. É claro que no caso dele, né, ele estava lá dormindo, ficou angustiado, acordou no outro dia, aconteceu um fenômeno, né, que também pode ser que aconteça, eu também não sei, né, a vida tem os seus mistérios. Mas para nós que não estamos vivendo essa experiência que ele viveu, talvez praticar o silêncio possa te ajudar muito a olhar às vezes, nossa, que pensamento é esse que está passando por mim, sabe? Por que que eu estou pensando isso? Coisas assim que às vezes eu acho que eu não sei nem por que que eu estou pensando. E são pensamentos semiconscientes que eles estão tão ali cotidianamente na nossa mente que parece que é normal já, eu já convivo com eles. Mas a ideia é que a gente possa conseguir observar esses pensamentos que passam às vezes e que passam despercebidos, sabe? Que juntando aqui com um outro grande professor, né, aqui que nos incentiva muito também, que é o Deepak Chopra, tem um campo de potencialidade pura e esses pensamentos eles estão emanando sementes, né, de cocriação do nosso futuro. Então é muito importante que a gente identifique eles, né, que a gente entenda, compreenda o que que eu estou pensando e aí começar um estudo, né, por que que eu estou pensando isso, da onde está vindo isso, por que que eu tenho esse padrão, né, de pensamento. E se você perceber, esses pensamentos, eles são repetitivos, eles são sempre iguais, só muda às vezes a pessoa ou a situação, mas eles são iguais, tá? Então a ideia é que a gente possa começar esse estudo na prática, porque aqui na Florescente a gente traz o conteúdo teórico, mas a gente gosta sempre de praticar, sabe? Porque senão a gente não transforma conhecimento em sabedoria. A gente vai ouvir tudo isso, vai achar bonito, vai achar inspirador, mas não vai conseguir
receber aquilo que a gente precisa receber desse conhecimento. Então, a gente precisa transformar ele em sabedoria. Então, ele falou aí, dois eus, né? Então, tem um eu e tem um outro eu que observa esse eu. Esse silêncio, né, que eu estou propondo que a gente faça todos os dias, ele é para desenvolver esse eu que observa você mesmo, tá? Que é um músculo atrofiado. A gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na nossa família, porque também não sabiam, né? Então a ideia é que a gente possa, então, é igual quando a gente volta para academia depois de um tempo, não adianta, eu vou precisar fortalecer o músculo de novo. Eu vou precisar exercitar ele, eu vou precisar colocar ele em atividade, né? E eu sinto que o cultivo do silêncio, eu não vou nem chamar de meditação, porque senão fica também esotérico, parece que eu preciso ser um yogi, né, para poder fazer meditação e coisas desse tipo. É muito simples. Você vai se sentar ou de perna cruzada em cima da sua cama, no chão, né, dentro de um colchão, ou você vai pegar uma cadeira mesmo, plantar os seus dois pés paralelos no chão, juntar as duas mãos assim, uma com a outra, né, para você poder criar um circuito, né, energético, e vai ficar ali parado com você. E aí, nos primeiros momentos, a mente vai parecer um cavalo selvagem. Vai vir de tudo. Vai vir a lista do supermercado, a conta que eu tenho que pagar, os problemas que eu tenho, os desafios, tudo. E aí você vai firmar e vai ficar ali. E aí quando você se perceber que a sua atenção foi para alguma história da mente, você vai voltar a sua atenção para o seu ar entrando e saindo da sua narina. Você vai colocar a sua atenção no ar, o ar entra, o ar sai, você vai continuar ali naquele lugar. Toda vez que você se perceber correndo atrás de algum pensamento desse que passou, ok? E aí você vai perceber que você fica ali 10, 15 minutos, depois de uns 15 minutos começa a acalmar, você conseguiu passar essa primeira camada, né, do barulho, que é periférico, que é o barulho dos estímulos externos do dia, né, ou da noite também, porque às vezes a gente dormiu, sonhou e tá cheio de barulho também internamente. Então, é igual o surfista, né? O surfista ele tem aquela primeira parte da arrebentação, ele precisa passar para chegar no mar ali para pegar a onda certa. Então, no primeiro momento que você ficar em silêncio, você vai perceber isso, né? Você vai perceber esse barulho. E aí você firma ali, vai colocando atenção na sua respiração, entrando e saindo, até que você possa atravessar essa primeira camada, tá? E aí a gente começar a navegar nesse lugar onde ele está propondo para a gente navegar. É, Pode ser que você faça o seu silêncio e você só ouça barulho também. Tudo bem, faz parte. É o início da prática. Então você vai ficar lá mesmo com barulho. Se proponha a ficar nesse lugar até o final do tempo que você se propôs, no mínimo 10 minutos, né, gente? Eu sugiro aqui de 10, no mínimo 10, e aí o máximo você escolhe para você, tá bom? Tá claro isso? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente fechar o encontro e iniciar o estudo? Acho que também uma outra coisa que eu queria dizer, assim, que ele fala muito de iluminação, que são aspectos do Oriente, né? Coisas assim, vocabulários que vêm do povo oriental, do povo da Índia, dos budistas e outras coisas mais, né? Eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa coisa de iluminação. Ai, vai descer uma luz do céu e vai. Olha, assim, todo o trabalho que a gente faz é para que a gente possa amar mais,
se a gente está conseguindo amar mais, se a gente está conseguindo se relacionar melhor, né? Tratar melhor o outro, tratar melhor a si mesmo, já está ótimo, já estou me iluminando, já estou crescendo em amor, em paz, em tranquilidade. Então é mais simples, né? A gente vai ouvir alguns termos, mas que a gente possa ser mais simples, tá? Sem ficar muito, senão a mente já pega, já cria alguma coisa, daqui a pouco, tá? Deu para entender isso que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo, eu acho legal a gente entrar em contato com outras culturas, outro jeito de falar, de aprender, né? Então, nós somos ocidentais, então a gente também tem o nosso jeito de agir aqui, a nossa cultura, mas estamos bebendo nessa fonte oriental, sim, né? Que é a fonte do silêncio, da meditação. Importante também a gente aprender com quem sabe algumas coisas, né? Ok? Tudo certo? Então vamos fazer um bom estudo para todos. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente às 8:30 da manhã até às 9 e pouquinho, mais ou menos, para a gente escutar mais uma parte desse lindo audiobook. Vamos fazer um instante de silêncio, então, para a gente terminar? Ah, antes do silêncio, eu queria tirar uma foto do início do nosso estudo. Pode ser? Quem puder abrir a câmera, gente, para tirar essa foto seria ótimo. Eu sei que, Nossa Senhora, né? Deve ter um ou outro meio descabelado aí, né? Que acordou agora. Tudo certo. Aí quem puder abrir a câmera para a gente bater essa foto seria ótimo. Eba! Ei, Cauê! Ei, Léo! Vamos lá, então? Vamos lá. Mais uma. Yes. Foi. Beijos para vocês. Tchau. Ok.